Apocalipse. Os últimos dias. Os últimos dias não começam com o anticristo, e sim com o afastamento da verdade. Primeira parte. Quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, ela não nos conduz à especulação, mas ao discernimento. As Escrituras não tratam esse tempo como algo distante ou indefinido, e sim como uma realidade espiritual que já se manifesta. Antes de observar sinais externos ou acontecimentos futuros, a Palavra de Deus nos chama a entender quando esse período começou e qual é a sua principal característica. Compreender isso é fundamental para discernir o tempo presente e a condição espiritual revelada nos corações. A Bíblia não apresenta os últimos dias como um tempo distante reservado apenas ao futuro. As Escrituras afirmam que eles já tiveram início e se estendem até a manifestação final dos acontecimentos determinados por Deus. No dia de Pentecostes, Pedro declarou de forma direta: "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne." Atos 2:17. Pedro não falava de um tempo distante. Ele afirmava que aquilo que estava acontecendo já fazia parte dos últimos dias. O escritor aos Hebreus confirma: "Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho." Hebreus 1:2. Biblicamente, os últimos dias começaram com a revelação plena em Cristo e caminham em direção ao cumprimento final das profecias. O problema não é a existência dos últimos dias, mas a condição espiritual que os caracteriza. Paulo escreve: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos." 2 Timóteo 3:1. Ele não descreve guerras, catástrofes naturais ou crises políticas. Ele descreve o coração do homem. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 2 Timóteo 3:2. A lista continua revelando uma decadência espiritual profunda, culminando em uma expressão decisiva: tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. 2 Timóteo 3:5. Isso revela que o maior sinal dos últimos dias não é o mundo em trevas, mas a religiosidade sem transformação. Jesus advertiu: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Mateus 24:12. O esfriamento não acontece fora, mas entre muitos. Não é ausência de fé declarada, é perda de amor pela verdade. O apóstolo João reforça: "Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso conhecemos que é já a última hora." 1 João 2:18. Antes do homem do pecado ser revelado, o espírito de engano já opera. A última hora não começa com a manifestação do iníquo, mas com a diluição da verdade. Paulo alerta: "Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo as suas próprias cobiças." 2 Timóteo 4:3. Os últimos dias não são marcados pela rejeição aberta da fé, mas pela adaptação da fé ao desejo humano. Jesus conclui com uma pergunta solene: "Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra?" Lucas 18:8. A pergunta não é quando ele virá. A pergunta é o que restará da fé verdadeira quando ele vier. Os últimos dias já começaram, e eles revelam não apenas acontecimentos futuros, mas corações presentes. As Escrituras deixam claro que os últimos dias já tiveram início e continuam em curso. Eles não se revelam primeiro por eventos extraordinários, mas pela transformação do coração humano e pela forma como a fé é tratada. Antes da manifestação final do iníquo, a Bíblia aponta para um tempo marcado pela diluição da verdade, pela aparência de piedade sem poder e pelo esfriamento do amor. Esta é apenas a base. Nos próximos momentos, a palavra revelará como esse cenário prepara o caminho para engano maior. E por que a vigilância espiritual se torna indispensável para aqueles que desejam permanecer na fé verdadeira. Quer se aprofundar na Bíblia sobre os últimos dias?
Meus livros Anticristo à Luz da Bíblia e Anticristo e o Mahdi Islâmico estão na Amazon. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Segunda parte: a apostasia, o engano e as características do iníquo. Antes que o iníquo seja revelado, a Bíblia afirma que a verdade será abandonada por muitos. O engano não começa no trono, começa no coração que deixa de amar a verdade. Por isso, a palavra nos chama à vigilância. A Bíblia ensina que antes da revelação do iníquo haverá um afastamento claro da verdade. Esse afastamento não acontece no mundo que nunca conheceu a Deus, mas entre aqueles que ouviram a verdade e a rejeitaram. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. A ordem bíblica é clara. Primeiro, a apostasia. Depois, a revelação do iníquo. A apostasia não é ignorância espiritual, é abandono consciente da verdade. Saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. 1 João 2:19. Enquanto esse afastamento acontece, a Escritura revela que o espírito do engano já está em operação, porque o mistério da iniquidade já opera. 2 Tessalonicenses 2:7. Antes do homem ser revelado, o sistema espiritual já atua. A Bíblia descreve o iníquo não para curiosidade, mas para vigilância. Daniel o apresenta como um líder feroz e enganador. Se levantará um rei, feroz de semblante, entendido em adivinhações. O seu poder será forte, mas não pela sua própria força. Destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Daniel 8:23-24. Esse texto revela um líder duro, estratégico, fortalecido por poder espiritual que não vem de Deus. Um governante que prospera por meio do engano e que persegue diretamente o povo santo. A perseguição não será genérica. E destruirá os poderosos e o povo santo. Daniel 8:24. Apocalipse confirma: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Apocalipse 13:7. Essa guerra ocorre quando muitos vivem despreocupadamente. E destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Daniel 8:25. Esse líder também é descrito por sua exaltação absoluta, e no seu coração se engrandecerá. Daniel 8:25. Paulo confirma: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. 2 Tessalonicenses 2:4. Daniel acrescenta outra característica clara: e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Daniel 11:37. A Escritura revela desprezo pela fé, pela ordem criada e por todo limite que não seja o próprio ego. Seu confronto será direto contra Cristo. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Daniel 8:25. Seu fim não virá por força humana, mas pelo juízo direto de Deus. O apóstolo Paulo confirma a natureza do seu poder, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. 2 Tessalonicenses 2:9. A Bíblia revela que esse sistema será sustentado por um segundo líder. Em Apocalipse, João descreve duas bestas. A primeira representa o anticristo, com autoridade política e domínio sobre as nações. A segunda representa o falso profeta, com poder religioso e espiritual. Exercia toda a autoridade da primeira besta e fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta. Apocalipse 13:12. Esse segundo líder tem aparência mansa, mas origem maligna. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13:11. A aparência engana, a voz revela a fonte, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Apocalipse 12:9.
O falso profeta prepara os corações para a adoração do anticristo por meio de sinais. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra. Apocalipse 13:13. E engana os que habitam sobre a terra com sinais que lhe foi permitido fazer. Apocalipse 13:14. Esse tempo será marcado por um falso senso de segurança. Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5:3. O engano será espiritual e religioso. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. O mal virá com aparência de piedade, mas sem verdade. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. 2 Timóteo 3:5. Jesus advertiu: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7:15. Mas nem todos serão enganados. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. A apostasia prepara o terreno, o engano amadurece os corações, e no tempo determinado por Deus, o iníquo será revelado. Mas os que permanecem na verdade não seguirão a voz do estranho. O engano amadurece corações. A apostasia prepara o terreno. Mas nem todos serão enganados. Os que pertencem ao Senhor reconhecerão a sua voz e não seguirão o estranho. Quer se aprofundar na Bíblia sobre os últimos dias? Meus livros Anticristo à Luz da Bíblia e Anticristo e o Mahdi Islâmico estão na Amazon. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Terceira parte. Vigiar, permanecer e suportar. Até o fim. A Bíblia não orienta o povo de Deus a calcular tempos, mas a permanecer fiel. Nos últimos dias, a fé não será medida por palavras, mas por perseverança. Diante dos últimos dias, a Bíblia não orienta o povo de Deus a calcular tempos, mas a vigiar. Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. Vigiar não é ansiedade, é atenção espiritual, fidelidade constante e discernimento. Portanto, estai vós também preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Mateus 24:44. A preparação bíblica não é externa, é interior. Paulo escreve: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. 2 Tessalonicenses 2:15. Permanecer não é apenas começar bem, é continuar fiel quando o engano se torna atraente. Jesus declarou: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24:13. A perseverança será necessária porque os últimos dias exigirão suportar. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 13:10. A fidelidade não será medida por popularidade, mas por constância. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até ao fim será salvo. Mateus 10:22. O ódio à verdade cresce quando ela confronta o engano. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Nesse tempo, suportar a verdade custará mais do que abandoná-la. Jesus conclui com uma advertência solene: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Apocalipse 16:15. Vigiar é guardar as vestes. Permanecer é não negociar a verdade. Suportar é permanecer fiel, mesmo quando isso traz perda. Os últimos dias não exigirão apenas conhecimento profético. Eles exigirão fé perseverante. E quando tudo for revelado, não serão coroados os que calcularam datas, mas os que permaneceram fiéis até o fim. Os últimos dias exigirão vigilância, fidelidade e perseverança. Que sejamos achados fiéis quando o Senhor vier. Se esse conteúdo falou com você, saiba que esse estudo não começou aqui. Ele continua nos livros que escrevi, onde aprofundo esses temas à luz das Escrituras. O link está na descrição. Que o Espírito Santo te conduza em toda a verdade,
te livre de todo engano e te mantenha fiel até o fim. Amém. Quer se aprofundar na Bíblia sobre os últimos dias? Meus livros Anticristo à Luz da Bíblia e Anticristo e o Mahdi Islâmico estão na Amazon. Link na descrição e no primeiro comentário fixado.